Convido então a palestra do Wilson, que falará sobre Contempla a obra de Deus, silencia e vibra a paz. Uma ótima tarde, quase noite de hoje. Peço desculpas ao nosso coordenador por induzi-lo ao equívoco. Na verdade, a palestra é quantas vezes preciso reencarnar. Aquilo era apenas uma imagem para que nós nos harmonizemos um pouco antes da exposição doutrinária. A reencarnação, nós sabemos, é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. E nós, como espíritas, ao falarmos em reencarnação, trazemos a ideia de que o espiritismo é a principal vertente que defende que nós não vivemos uma única vez na Terra, que nós reencarnamos mais vezes. E daí surge essa pergunta: quantas vezes precisamos reencarnar? Mas nós vamos fazer uma pesquisa e encontramos lá na Wikipédia algumas informações interessantes que nós podemos trazer aqui. A reencarnação é um dos pontos fundamentais de religiões do Egito Antigo, do hinduísmo, que já pregava esse conceito 5.000 anos antes de Cristo, do budismo, do jainismo, do sikhismo, do jainismo, do culto de tradições aos orixás, de várias tradições indígenas, do voodoo, da cabala judaica, do rosacrucianismo, do espiritismo e suas dissidências, da teosofia, da Wicca, do Ekankar, da cientologia, da filosofia pitagórica e da filosofia sócratica, platônica, e etc. Então vejamos que a reencarnação não foi criada, a ideia dela por Allan Kardec, apenas a expressão que ele criou. Mas a ideia de que o espírito volta à Terra numa outra vida, num outro corpo, já era há muito tempo, mesmo há 5.000 anos antes de Cristo, desenvolvida em algumas religiões. Claro que a gente percebe que, inclusive, entre os druidas se defendia a reencarnação, embora tivesse a ideia da metempsicose. E Kardec, naquela época, era um sacerdote druida, que depois reencarnou como Hippolyte Léon de Nisard de Vivaille, na França. E numa sessão mediúnica ele foi informado que ele tivera uma outra encarnação esse nome, o qual ele adotou como pseudônimo. Essa introdução é para que nós compreendamos que a reencarnação está muito mais do que fundamentada nas diversas religiões mencionadas, embora com algumas nuances de interpretação sobre, como eu disse, a metempsicose, que o Espiritismo, através das informações dos Espíritos, diz que não é verdade. Ou seja, nós reencarnamos, mas sempre depois de espíritos, num corpo físico humano, e sempre evoluindo, nunca regredindo. Porque se nós regredíssemos, nós poderíamos reencarnar num animal, ou mesmo numa planta. E isso é o contrário da lógica, da razão e do que nos informam os Espíritos. Mas, antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma abordagem sobre o que são espíritos. O que são espíritos? Alguém poderia dizer? O que são espíritos? Cadê os estudantes? Espírito inteligente. Sim. E também espíritos são a alma daqueles que viveram na Terra. E nós vamos falar dos espíritos, porque nós vamos falar da necessidade que eles têm de reencarnar e ao mesmo tempo traçando um paralelo de como nós vivemos hoje. Porque assim como nós vivemos hoje, assim nós vamos nos comportar depois desencarnados na condição de espíritos. E aqueles que se manifestam nesta condição revelam o seu caráter que tinham na última encarnação. E por isso eles têm mais ou menos um grau de evolução, de conhecimento e de virtudes ou de defeitos.
Mas, no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec indaga: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Nós perguntamos quantas vezes precisa reencarnar, mas por que nós temos que reencarnar? Por que temos que encarnar, é a pergunta. Nós não poderíamos viver apenas no mundo espiritual, já que nós independemos da matéria? Nós, em essência, somos uma consciência que se manifesta através de um corpo físico quando encarnados e através de um corpo perispiritual quando desencarnados. Isso a gente aprofunda os estudos nos grupos de estudo. E a resposta dada: Deus lhes impõe, ou seja, a nós, Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr os espíritos em condições de suportar a parte que lhes toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Perceberam? Já uma das questões formuladas por Kardec começa a nos trazer a resposta de quantas vezes nós precisamos reencarnar. Então, se o objetivo é chegar à perfeição, precisaremos reencarnar até chegarmos à perfeição. Que perfeição é essa? A perfeição relativa que um espírito pode alcançar. A chegar a um ponto de um espírito que não precise mais reencarnar. E ao mesmo tempo, concorrendo para a obra do Criador, desenvolvendo o progresso nos mais diversos mundos onde reencarnamos. Porque nós não precisamos reencarnar toda a vida na Terra. E a maioria de nós não é um espírito formado, um espírito na Terra. Como é que se forma um espírito? O espírito adquire essa condição quando desenvolve o pensamento contínuo. Ele não para mais de pensar. E aí ele assume o livre-arbítrio e as consequentes responsabilidades dos seus atos, porque já é capaz de escolher. E isso pode acontecer em qualquer mundo primitivo. A Terra já foi um mundo primitivo. Atualmente está saindo da fase de um mundo de provas e expiações que ainda é para um mundo de regeneração. Mas muitos de nós nascemos aqui, porque um mundo de provas e expiações serve exatamente para isto, para provar no espírito ou para que ele expie suas faltas. Então a Terra funciona como um hospital para as almas doentes que somos, até mesmo como um presídio para nos isolar de outros espíritos mais adiantados que poderiam ser perturbados com a nossa presença. Se nós fôssemos colocados na sociedade em que esses espíritos vivem, os mais adiantados, nós nos tornaríamos causa de perturbação dos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes, pensamentos, pelo que fazemos, pelo que defendemos até. Então estamos aqui, uma espécie de prisão, e também de escola e de oportunidade de trabalho, onde nós resgatamos os nossos erros e desenvolvemos o progresso, como eu disse, transformando o mundo para melhor, porque o mundo de regeneração não é que a crosta da Terra vai mudar, é a sociedade humana como um todo, não de um país, é que vai evoluir. Estamos evoluindo, caminhando para isso. A resistência dos espíritos inferiores nos mais diversos campos, mas isso é inevitável, é dirigida por Jesus. E nós ouvimos essa pessoa, não esse da foto, mas uma pessoa que se denomina Rav Roni. E eu pensei, o que é Rav Roni? Ele usa aquela cobertura dos rabinos. Eu pensei, deve ser um rabino. E aí fui ver, e de fato, Rav quer dizer rabino em aramaico. E ele, numa live, ele abordou o tema reencarnação aprofundamento.
Eu fiquei surpreso porque um rabino falando em reencarnação. E nela ele falou sobre, ele chamou de Gaon de Vilna. Eu digo, quem foi Gaon de Vilna que eu nunca ouvi falar? Aí fui pesquisar. Aqui tem uma imagem de quem foi essa personagem, e o nome dele de fato era Elijah ben Solomon Zalman. Esse Elijah era o nome dele, Ben Solomon Zalman, é filho de Solomon Zalman. Então esse era um rabino, na verdade, de uma grande sabedoria. E Vilna é essa cidade, é a capital da Lituânia. Então ele foi o sábio que viveu ali no século XVIII, e ele disse umas coisas interessantes a respeito da reencarnação. O objetivo é dizer assim: a imperfeição mais difícil de ser combatida é provavelmente o principal objetivo desta encarnação. Eu traduzi as palavras daquele rabino, que por sua vez traduzia esse de Vilna aqui, Gaon de Vilna, para uns termos que nós possamos compreender melhor. Na verdade, eu até conversava antes no grupo de estudo, eu fiz uma espécie de psicografia que nós chamamos de anímica, que nós utilizamos o nosso conhecimento para transmitir a ideia de outra pessoa. Não era um espírito, mas foi uma espécie de ato como esse. Então, mas a ideia era esta: a imperfeição mais difícil de ser combatida é provavelmente o principal objetivo desta encarnação, sendo o maior desafio da criatura, e ao se esforçar por combatê-la, descobre forças que desconhecia. Nós vemos, ouvimos e até nos expressamos às vezes a respeito de imperfeições que percebemos em nós e os outros neles, de que essas imperfeições são impossíveis de ser combatidas. E alguns dizem assim: isso eu vou deixar para outra encarnação. Aí cabe a nós fazermos a nossa análise. Qual é a minha dificuldade maior a respeito das diversas imperfeições que eu tenho de combater? E ele prossegue: ao vencer essa luta, a pessoa descobre prazer muito maior do que as emoções que as viciações morais proporcionavam. E aí ele conta uma história de um outro rabino sábio também, mas não disse o nome, e que o neto chegou para ele e falou: vovô, como é que o senhor conseguiu ser assim tão sábio? E esse rabino respondeu ao neto: eu tinha um desafio muito grande na vida. Embora um rabino com grande sabedoria, respeitado pela sociedade, casado, ele tinha uma dificuldade no convívio com mulheres. Ele sofria a tentação de ceder às mulheres, ou a si próprio, na verdade, que não é às mulheres. Ele tinha dificuldade de ceder à sua tentação de manter relações extraconjugais. E esse foi o seu maior desafio. E quando ele conseguiu vencer esse desafio, ele atingiu esse patamar que agora impressionava as criaturas. Porque as criaturas percebiam nele não apenas alguém que verbalizava aquilo que conhecia, que era grande sabedoria, mas que pelas vibrações dele, pela fisionomia mesmo, ele externava confiança. Porque, embora a gente possa usar uma máscara social, quando o sentimento vem do coração, as pessoas percebem em nós que nós somos pessoas equilibradas ou desequilibradas, pessoas do bem ou pessoas que desejam mal do semelhante. Há pouco a Irene falava de um senhor que esteve lá em casa ontem. Eu não percebi a conversa, conversava com o genro dele, e eles são de religiões protestantes, não sei qual. E daí ele perguntou, a gente perguntou para a religião dele, ele falou: e ela disse a sua? Ela falou: espírita. Ah, mas os espíritos também são pessoas boas, com quem quer dizer assim, embora a gente não goste deles, porque conversava conosco, percebeu que algumas pessoas são boas. E aí disse que tinha uns vizinhos lá que faziam aquelas práticas que ele entendia que eram espíritas, e ela revelou a ele que de fato nós não fazemos aquelas práticas, nós somos kardecistas. E ele se interessou, porque a mulher dele estava com depressão, pelas obras espíritas. Diz que vai retornar lá em casa sem necessidade, porque já fez o seu serviço.
para pegar algumas obras espíritas para que ele e sua esposa leiam. Ele imagina que assim, com certeza, se for bem lida e meditada essas obras, ele vai conseguir trazer o maior equilíbrio da sua esposa. Não quero dizer que eles sejam desequilibrados, porque a depressão ataca muitas pessoas mesmo dentro do movimento espírita. Grandes expoentes espíritas já revelaram que tiveram momentos de depressão, que tem que ser tratada com a medicina e com o auxílio espiritual, associando as duas coisas. Mas certamente o conhecimento do fundamento da doutrina espírita vai auxiliar essas pessoas. Ao mesmo tempo, nós conversávamos que o espiritismo, na sua origem, não objetivava tornar-se uma religião, mas um instrumento para que as religiões se voltassem mais para Deus de uma forma mais racional, não de uma forma assim dogmática, mas entendendo realmente o que é Cristo, o que é cristianismo, o que é Deus, o que é o ser e o que nós precisamos fazer para evoluir. Então esse rabino, para minha surpresa, trazia, nós lemos aqui, um pensamento que mesmo dentro do judaísmo existe, de que a religião, que a reencarnação é necessária para que nós possamos progredir. E quando nós encontramos numa encarnação uma dificuldade tão grande, nós precisamos dar todos os esforços para vencer essa dificuldade agora, porque esta é a melhor oportunidade de vencê-la. Nós podemos adiar, mas numa próxima encarnação, certamente, quase certamente, podemos dizer, não teremos o mesmo auxílio. Nós seremos como aquele filho que, uma vez abandonando a casa do pai, tem que viver um certo tempo com seus próprios recursos, até que volte para a casa do pai. Então, numa próxima encarnação, nós podemos ter maiores dificuldades ainda de vencer essas inclinações inferiores que nós temos extrema dificuldade de vencer hoje. E aí encontramos no livro dos Espíritos, três divisões gerais de espíritos. Tem o de terceira ordem, que tem como características gerais predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal. Quantas pessoas dizem, eu não faço bem, mas não faço o mal também. Mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando a ocasião se lhes depara de praticar. Nós vamos falar alguns pontos, só porque o tema é extenso. Tem uma coisa importante aqui. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Eu sempre falo em família. Às vezes a pessoa se choca com alguma coisa, ou se desagrada com algo, ou sofre algum acidente dentro de casa e profere uma palavra inadequada para quem já tem um conhecimento do cristianismo, do Evangelho de Jesus e principalmente da doutrina espírita. Mas todo mundo fala, isso não é nada equivocado. Mas veja bem, na linguagem de que usam se lhes revela o caráter. E nós vamos ver nessa conversa de hoje que em mais de um momento no livro dos Espíritos se refere à linguagem de que os Espíritos usam. Mas são os Espíritos. Mas como eu disse, os Espíritos revelam o caráter que tinham quando encarnados. São assim que nós mudaremos o nosso caráter. E para que deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje? Feliz daqueles que conseguem, mesmo diante das contrariedades, não expressar palavrões. Não é que a palavra em si seja alguma coisa que faça mal, mas a energia que acompanha. Porque não adianta também a pessoa não dizer nada e se revoltar intimamente e ficar com raiva. Mas raiva de quê? Se, na maioria das vezes, um tropeção, alguma coisa que cai ou que se rompe, é culpa nossa. Não é de ninguém mais e não vai resolver. Então nós temos que fazer um exercício nesse sentido. E aí ele descreve, na terceira ordem, 6 classes, começando da 16ª. 10ª classe, espíritos impuros,
são inclinados ao molde que fazem objeto de suas preocupações. Nas manifestações dão-se a conhecer pela linguagem a trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, sendo também, se não também, intelectual. Uma pessoa que não tem um cabedal de vocabulário suficiente para expressar seus sentimentos vai usar um linguajar comum pesado. O ideal é que não use linguajar nenhum, é que refreie as emoções, que procure o equilíbrio, mas sempre é melhor usar a linguagem mais adequada do que uma palavra que carregue em si um sentido pejorativo pesado, que cria uma impressão negativa em quem ouve e que desequilibra muitas vezes o ambiente. E esses espíritos da 10ª classe costumam assim se expressar, tanto quanto encarnados quanto desencarnados. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. E aí numera a sensualidade, a crueldade, a felonia, que é ação ou comportamento desleal, em que há perfídia, deslealdade, ato de maldade, crueldade, a hipocrisia, a cupidez, que outra coisa não é senão ambição, geralmente nas propriedades e ou bens materiais, desejo sensível por riqueza, ambição, cobiça, etc. E a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertenço, e o verniz da civilização não os fora ao opróbrio e à ignomínia. Há pouco nós assistimos no YouTube uma palestra não, eu acho que era um congresso em que o Divaldo falava, e ele falava sobre o que está acontecendo. Um grande ataque das trevas aos costumes, se manifestando na arte, no carnaval. A gente viu agora recentemente as notícias que nós assistimos no carnaval, e vimos ele falar, e vimos também um outro repórter anteriormente falando sobre o que foi feito nesse carnaval em alguns locais. Um deboche ao cristianismo, um deboche à sociedade cristã, e isso como se fosse cultura. E ele diz que isso é um ataque dos espíritos das trevas. Eles estão percebendo que o processo de regeneração planetária está grandemente avançado. Então eles querem desmoralizar aqueles que trabalham pelo bem, pela reforma da sociedade, pela melhoria nas relações entre as pessoas, no desenvolvimento do amor, da caridade, e vem com esse tipo de deboche. Mas Divaldo diz que o deboche é com eles, isso não nos afeta, que o progresso é inevitável e esses espíritos não vão vencer. Como eu disse antes, quem está à frente de tudo na humanidade é Jesus. Existem períodos de queda dos valores, mas essas quedas nunca são tão grandes quanto as quedas anteriores. O progresso é sempre para cima, tem uns picos, como se fosse uma linha que sobe, depois um vale, uma linha que sobe e um vale. Mas cada pico que sucede ao anterior é maior, como cada vale é maior. Pico é o período de maior harmonia entre as pessoas, de uma moral mais elevada, respeitada, e o vale é quando isso decai, os valores são invertidos. Nós estamos no momento do vale, desse último período. Nós tivemos um certo progresso, agora tudo é permitido, mas logo em seguida as coisas vão se ajeitar e tudo vai melhorar. Porque espíritos desta estirpe que fazem o mal pelo mal e que detestam o bem, ao desencarnar, não poderão mais retornar a reencarnar na Terra. Vão reencarnar sim, mas em mundos inferiores, onde vão continuar o seu progresso e vão passar por um processo de expiação semelhante ao que até então nós passamos, e lá desenvolver todo um progresso que aqui já foi desenvolvido, que não seria necessário, porque isso demanda grande sofrimento para quem já tem percepção de uma sociedade mais avançada. Imaginemos nós,
reencarnar no mundo e que não tem nada daquilo que nós conhecemos. A cultura não existe, as leis estão por ser criadas, o que impera é a força bruta, não se tem direito para ninguém, é a lei do mais forte, então tudo por criar. Nona classe, espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Há pessoas que assim também são. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios, dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado algum progresso sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles apresenta um cunho de seriedade, de natureza erudita com respeito à sua capacidade. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam destruir-se. Sétima classe, espíritos neutros, que geralmente somos a maioria de nós. Então a gente começa a fazer uma análise: em que lugar eu estou? Nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Tendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassa a condição comum da humanidade. Veja o que está sendo dito aqui, que é a condição comum, que é bastante comum isso. Quer no que concerne a moral, quer no que concerne a inteligência. Ou seja, são aqueles espíritos, tanto encarnados como desencarnados, que não são muito chegados a um estudo, que não são muito chegados a desenvolver a moral, a praticar aquilo que Jesus ensina. Alguns até não querem nem estudar para não se comprometer. É melhor não saber para não ser responsabilidade, dizem eles. Eles querem a felicidade do bruto, do irracional. Alguns perguntam: mas o animal não é mais feliz? Essa pergunta é até feita no Livro dos Espíritos, Kardec fez. O que queres, diz o Espírito? A felicidade do bruto? Então o ignorante acha que é feliz, mas na verdade é um espírito que ainda precisa avançar e sofre. E a sexta classe, que engloba essas quatro classes anteriores, que são os espíritos batedores e perturbadores. São aqueles que se manifestam de forma ruidosa nos lares, muitas vezes sem ser chamados, e que às vezes até cumprem um papel. Por exemplo, a existência dos espíritos foi revelada através da atuação desses espíritos. Todos os espíritos podem fazer ruído, mas os espíritos não adiantados geralmente não utilizam desse recurso para se manifestar, e nem se manifesta assim à torta e à direita, só em ambientes sérios quando necessário. Depois temos, aqui tem as características gerais dele, né? Ainda temos a segunda ordem de espíritos, são os bons espíritos. Quem são os bons espíritos? Bons espíritos que nos assistem, às vezes nós oramos, nós sabemos quem são eles? Pode ser dividido em 4 grupos principais. Quinta classe, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, um bom espírito não precisa ser um gênio. É um bom espírito? Sim, um bom espírito para fazer bondade, para ajudar o próximo, para socorrer um necessitado, para inspirar boas ideias. Mas eles não têm um intelecto muito desenvolvido porque não se ativeram ao estudo. O estudo é bom para que nós aprendamos como proceder, para não nos equivocarmos por ignorância. Mas não é fundamental para fazer o bem, basta querer. Quarta classe, espíritos sábios. Distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, ou seja, eles preocupam-se mais com a ciência, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade, e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Terceira classe, espíritos de sabedoria.
As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuir ilimitados conhecimentos, são dotadas de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Quem de nós é capaz de fazer um juízo reto? Ainda essa semana, e mais uma vez, eu ouvi um colega meu dizer: a coisa mais boa do mundo é criticar. E de fato, a coisa mais boa do mundo é criticar, porque é fácil criticar. Mas quando a gente critica, a gente tem um juízo reto. Que tipo de crítica nós fazemos? A nossa crítica é construtiva ou destrutiva? O nosso prazer em ajudar ou rebaixar? Porque quem tem prazer em rebaixar, geralmente ele tem uma ilusão. Ele se coloca como quem está parado e vê alguém um pouco acima. Então eu critico. Na minha ideia eu rebaixei. E se eu rebaixei, eu me iludo, eu penso que eu subi. Na verdade, nem ele se rebaixou, nem eu subi. Eu apenas criei uma ilusão. E assim somos nós, aqueles espíritos que ainda não temos a sabedoria. E a segunda classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna. Vejam que eu estou falando de nova linguagem. Os espíritos superiores usam linguagem digna, jamais linguagens inferiores, elevada e muitas vezes sublime. Quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode esperar. Então já estamos 2/3 da análise feita. Vamos ver a característica geral desses espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo alguns de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Quando lemos as obras da codificação, contra São Luís e outros espíritos, Santo Agostinho, e percebemos como eles se expressam. E na sua linguagem, psicografada, claro, e estampada nas obras, a gente percebe que tem muito do catolicismo. Eles falam em pecado, falam em punição, e a gente vê que no próprio Espiritismo diz que o pecado, no sentido de algo que ofenda a Deus, não existe, que Deus não pune, que a própria consciência da pessoa que acusa e cobra. E que o que chamamos de pecado é um equívoco, é um erro, um modo de proceder que cobra depois as suas consequências pela lei de causa e efeito, pela lei de ação e reação. Compreendem Deus o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Nós procuramos a felicidade fora, numa vida futura, num paraíso que nos prometem algumas religiões depois da morte, e não percebemos que a felicidade está no agir, de uma forma que a consciência se sinta bem, que a pessoa à noite possa dormir com tranquilidade e ter um sono reparador. Isso só aqueles que têm consciência em paz, ou aqueles que amortecem a própria consciência, mas um dia desperta e cobra. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-los nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto,
ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Veja que nós enumeramos 9 classes de espíritos. E a última, espíritos superiores. Eles ainda têm que passar por provas. E como é que passarão por essas provas? Reencarnando. Então, quantas encarnações nós precisamos passar? Vamos ver. Primeira ordem, espíritos puros. Características gerais: nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível da criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações. O que são provas? O que são expiações? Nós já falamos muitas vezes aqui. Provas é como um aluno que aprendeu na teoria como proceder. Aí vem a prova. Será que eu passo na prova? Eu aprendi que tem que perdoar, que tem que ser tolerante, tem que amar o próximo. Mas como é que eu vou demonstrar que eu aprendi de fato? Eu só teorizei. Aí vou ser provado nas relações sociais, nas relações de família, no trabalho, em toda parte. E aí vem os desafios. E quando nós temos uma dificuldade tão grande nessa área, talvez esta seja a nossa razão desta encarnação. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões: assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. Eu não falei da expiação, eu falei da prova. A expiação é a consequência do que alguns chamam de pecado, de um erro. E nós expiamos erros desta mesma encarnação. Quando tomamos decisões equivocadas ao longo da vida, há consequências de resultado imediato. Algumas nem tão imediatas, podem vir numa encarnação posterior. E aquelas que nós sofremos hoje, que não sabemos a causa, podemos ter certeza que as causas estão em uma vida pregressa na carne, neste ou em outro planeta, quando nós delinquimos diante da lei de Deus e a consciência nos cobra agora. E isso pode redundar em problemas psíquicos de toda ordem ou físicos, ou mesmo de relacionamentos. Ainda sobre esses espíritos da primeira classe, são designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. E Kardec pergunta: depende dos espíritos o progredir mais ou menos rapidamente para a perfeição? Já que o objetivo é esse? Certamente, respondem os espíritos. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A que progridamos, a que reparemos os erros, a que expiemos. A propósito, nós falávamos antes no grupo de estudo a respeito de alguns espíritos que hoje podem estar envolvidos em perturbações nos lares, porque em outras encarnações sofreram na mão de senhores como escravos, não importa se brancos ou negros, porque nós temos escravos de todas as raças, e que não perdoavam, ou nas cruzadas, ou mesmo nesse processo que a igreja desenvolveu a Inquisição. Inclusive existe uma falange, segundo Divaldo, de espíritos que sofreram nas cruzadas, que nesse momento investem contra toda a cristandade, formada por espíritos do mundo árabe, que se revoltaram e se juntaram inclusive com inimigos deles da época, que também entendem-se perseguidos pelos cristãos, e que agora tentam combater os movimentos que nos procuram conduzir a Jesus, e atuam nos mais diversos campos da sociedade.
Então a vontade de Deus é que nós revertamos esse processo de vingança, que nos reconciliemos, e para isso nós precisamos enfrentar os desafios, viver com as pessoas com quem encontramos dificuldade e perceber que somos seus irmãos, que as dificuldades são recíprocas e que todos objetivamos a paz comum, embora em algum momento alguém possa estar mais revoltado e queira prejudicar o outro, mas no fundo o que ela quer é uma paz que não consegue e não vai conseguir enquanto não mudar a postura. Nenhum de nós vai conseguir. Quando alguém nos ofende, geralmente a gente revida, e quando a gente revida, a gente entra num padrão vibratório que não é o que Deus quer. Hoje, um repórter bastante exaltado até, que a gente ouvia, ele estava dando umas dicas de como proceder, por exemplo, quando tem um vizinho com som alto demais e a gente quer dormir, ou tem um filho doente, ou tem alguém doente, ou a gente mesmo está doente em casa, e o vizinho tem visitas, está lá 3, 4 horas da madrugada, o som chega a tremer as paredes, diz assim: quer preservar a tua vida? Coloca um travesseiro, um fone de ouvido e procura dormir. Suporte. No dia seguinte, quando o vizinho já tiver dormido, descansado, já tiver passado a ressaca, eu chego lá, bate: oi, eu sou o vizinho do Templo Planetal, não sei se me conhece ou não. Legal a tua festa, né? Só que eu não consegui dormir. Uma outra vez, quem sabe, você maneira mais um pouco, para que não haja perturbação. Ele diz que é muito mais fácil conseguir uma resposta positiva do que sair lá e dizer assim, bater na porta, ou campainha, ou gritar. Esse som está me perturbando, porque ele tem visita, e as pessoas já estão realmente animadas com vários tipos de bebidas alcoólicas ou outro entorpecente, e ele vai se sentir ofendido no seu brilho, no seu orgulho diante das visitas, e pode reagir. Ou então o outro mais exaltado vai dizer: mas vai ficar por isso mesmo? Então existe grande possibilidade de um desfecho não agradável para ninguém. Então a gente tem que exercitar a paciência. É difícil para nós que não sabemos ainda, que não introjetamos esse tipo de comportamento, pode ser bastante difícil, mas é necessário, e é isso que Deus quer. No trânsito, Ele falou para nunca ofender ninguém, mesmo que a gente seja cortado, fechado, ou alguém nos pressione ou cozinhe, porque a gente não sabe o dia daquela pessoa, quais os dramas que ela está enfrentando, e ela pode estar armada, e pode ser uma pessoa descontrolada, e pode atirar. Nós vimos um vídeo há pouco tempo, veiculado aqui no WhatsApp, em que uma senhora foi reclamar de alguém que estacionou na frente da sua garagem, e a pessoa foi até o carro, pegou uma arma e deu 5 tiros, matando a senhora, e tudo isso foi gravado pela filha no celular. Então são comportamentos que nós devemos evitar. E às vezes também, já me aconteceu, deu estacionário, eu cuidei para não ficar na frente de uma garagem, olhei, estava para entrar, mas por coincidência o cidadão estava em cima na sacada e falou exato, você é escravo. Não consigo dobrar à esquerda porque meu carro é grande, faz favor de tirar daí. No momento eu fiquei assim, meio abalado, mas daí eu olhei, tirei, não tem problema nenhum, né? Afastei, estou tendo trabalho. Eu podia responder, mas eu não estou na frente da garagem. A frente é uma linha reta, não é uma linha curva. A propósito, há pessoas que fazem a saída da sua garagem 3, 4 metros ou mais, eu já vi na cidade, abusando do direito de ir e vir, de entrar e sair, e aí limitando o espaço para que nós estacionemos, e faz a entrada curva. É claro, a pessoa tem que ter uma curvinha para entrar, mas exagera de forma a tomar o máximo espaço possível. Nessas relações sociais, nós temos que desenvolver a empatia, pensar na situação do outro. Hoje sou eu que cobro meu direito, amanhã alguém vai cobrar o direito dele em relação a mim. Como é que eu vou reagir? Hoje eu estou dirigindo, amanhã eu sou um pedestre, hoje mesmo, no desço do carro. Será que eu gostaria de ser atropelado? Então o que Deus quer é que nós cumpramos a sua vontade, que é de amor, que é de fraternidade. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Se nós insistirmos em não nos comportarmos como devido para uma sociedade equilibrada, nós não vamos ter uma sociedade equilibrada. Mas se nós acelerarmos, muitas vezes a gente diz: eu vou embora do Brasil, vou para um país lá que está mais harmonizado. Vocês já ouviram uma pessoa fazendo uma observação bem interessante: pegue os 200 milhões de brasileiros e leve para o Japão.
pega os 170 milhões de japoneses e traga para o Brasil. Eu queria ver daqui 10 anos como vai ficar o Brasil. Nem vou dizer como é que vai ficar o Japão. O Japão não tem os recursos minerais que tem aqui, não tem as fontes de água que tem aqui, tem terremotos, tem tsunami, tem uma série de problemas. No Brasil nós temos tudo. E por que nós não temos o progresso deles? Eles passaram por uma guerra, sofreram 2 ataques nucleares, e é um país bem desenvolvido. A gente pode também, mas nós precisamos mudar o nosso comportamento, mudar os nossos valores, valorizar bastante o trabalho, parar de se corromper, porque a sociedade é corrompida. E da sociedade nascem os políticos, é o reflexo da sociedade. Nós os elegemos e muitas vezes nós mesmos, não eu, mas nós como sociedade, integramos esse corpo político. E às vezes por pressão até do meio as pessoas se corrompem. É preciso mudar. É preciso mudar o conceito. É preciso definitivamente mudar. Não há mais tempo para permanecermos nesse tipo de comportamento e vendo o resto do mundo evoluir. O Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Não no sentido de sermos de exemplo para os outros, mas para que nós introjetemos o Evangelho em nós. Nós temos essa dificuldade, segundo o Espiritismo, porque aqui nós nos ajuntamos um grande número de almas comprometidas com a lei de Deus, através da desarmonia consciencial, como uma das últimas oportunidades de nos adequarmos à vida planetária. Então essa é a mais importante encarnação para nós, povo brasileiro. E o Espiritismo nos auxilia a compreender isto. Todas as religiões nos auxiliam, mas o Espiritismo notadamente porque nos dá as razões das dificuldades. Nós sabemos os porquês das dificuldades que enfrentamos, do desequilíbrio, dos vai e vens da nossa economia, das revoltas intestinas que não chegam a se materializar fisicamente, mas que nós externamos. Tudo isso é decorrência das nossas imperfeições que trazemos. E nós estamos aqui juntos para trabalharmos e vencermos essas dificuldades. Talvez essa seja a maior dificuldade que nós temos para vencer nesta encarnação. Questão 168. É ilimitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Aliás, é limitado, ou seja, existe um número, tem algumas religiões que delimitam o número, ou anos. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. E na 169, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aqueles que caminham depressa, a muitas provas se forram. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. E o progresso não é feito num só planeta. A gente vai para muito mais adiantado quando avança. 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Esse não precisa mais reencarnar. São aqueles espíritos que passaram por todo o progresso possível na condição de encarnar. E aí cessa a necessidade da encarnação. Esses espíritos somente reencarnarão em missão especialíssima, como foi o caso de Jesus. E para isso precisa um preparo muito grande, porque não é fácil na condição deles baixar o padrão vibratório e habitar um corpo de carne em que as nossas vibrações são bastante grosseiras. A sua energia vibracional aniquilaria o corpo não houvesse um preparo que despende de grande tempo e de muito trabalho dos espíritos que atuam nesse processo. E aqueles que se iludem, que acham que vão viver uma única vida, porque quando nós estamos encarnados, nós não queremos morrer, ninguém quer. Nem Divaldo, que está com 90 anos, quer desencarnar. Ele quer progredir mais um pouco trabalhando. E continua. Às vezes a pessoa que acha que vai desencarnar no ano seguinte é que desencarna e ele continua.
Então nós não queremos, mas ao mesmo tempo, depois de desencarnados, não queremos retornar, porque a gente faz uma análise de tudo quanto sofreu, quantas dores, quantas decepções, quantas dificuldades, quantas lutas. Ainda bem que já vencemos aqueles que as vencemos, mas não queremos retornar, mas vamos retornar. Então, só quando nós atingirmos essa condição de puros espíritos é que não precisaremos mais. E aí, volto àquele tema: qual é a minha maior dificuldade? Então começo a trabalhar para vencer esta dificuldade. Eu sou uma pessoa ressentida, eu me magoo facilmente, eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho ansiedade extremada. Cada um faz uma análise, ou outras viciações piores. Então vamos focar nesse ponto e trabalhar. E depois vamos gradativamente superando os outros, enfrentando cada desafio maior cada vez. Superado um, eu vou descobrir forças que não imaginava que tinha para enfrentar os outros. Então não adianta querer trabalhar aqueles mais fáceis e deixar os mais difíceis para depois. Eu nunca vou descobrir a minha potencialidade. Uma vez eu convidei o César para fazer palestra, já faz 3 ou 4 anos, né, César? E o César me disse que não estava pronto. Queria um tempo. Eu disse a ele: mas não, te prepara, daqui a um mês tu vai falar, que tem conhecimento, e eu sei que ele gosta muito de estudar, talvez dentre nós aqui seja a pessoa que mais estuda o Espiritismo. E hoje um palestrante que se destaca aqui na frente pelo seu conhecimento. Inclusive, na última palestra que ele fez, eu o parabenizei porque ele veio bem preparado, de todos os meios, porque o palestrante tem que estar preparado para tudo. Ele traz equipamento, mas o equipamento pode não funcionar. Qual é o plano? Plano B. E se o plano B não funcionar? Plano C. E se nada funcionar, nem a luz, tem que ter o conhecimento, tem que ter a memória, a pessoa tem que estar preparada. E isso ele demonstrou, e todos nós podemos fazer o mesmo. Então tem os nossos desafios. Imagina que fosse um grande desafio para o César falar em público. A primeira vez que eu falei em público, eu quase que paralisei. Porque eu, quando era jovem, eu tinha uma timidez tão grande que ao ver um parente caminhando aqui em Santo Ângelo, na mesma calçada que eu vinha, eu mudava para outra, para não ter que cumprimentá-lo. Não sei por que eu tinha essa timidez tão grande, nem sei como é que eu superei. Falar em público então é uma coisa que eu nem imaginava, mas foi enfrentando esse desafio que eu consegui falar em público, e sempre que possível eu aceito. Em várias oportunidades já fomos convidados para falar para as outras pessoas, e a gente percebe, quando a gente tem um conhecimento, que as coisas fluem. Ao mesmo tempo somos inspirados, que os espíritos que nos assistem, especialmente o nosso guia, está sempre ali olhando, ele está sempre nos inspirando, ele cutuca a nossa consciência. Isso é certo, isso é errado, você vai fazer isso? Às vezes a pessoa faz, e somos concitados a pensar: como me sentirei depois, antes de fazer? Feliz daquele que tem tempo de assim raciocinar, que a maioria de nós fazemos e não raciocinamos. Enquanto nós assim procedermos, essa condição de espírito bem-aventurado, de espírito puro, estará muito distante, talvez há bilhões de anos, e podemos ter grande dificuldade nesse avançar. E nesse limiar da transição planetária, em que as pessoas estamos dando vazão aos vários instintos inferiores, porque a sociedade nos aceita agora, vamos ter cuidado e lembrar das palavras de Jesus: quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte para apanhar o que quer que tenha deixado para trás. Uma parábola que nos diz que quem estiver no telhado, aquele que já ascendeu espiritualmente, eticamente, que associou assim uma moral adequada ao bem viver, não volte a praticar atos que já tinha superado, pelo menos em tese, porque os outros estão praticando. E quem estiver no campo, aquele que está trabalhando, que está com a mão no charrua, que já se incorporou ao movimento cristão das mais diversas religiões ou dentro do Espiritismo, que não volte para apanhar o que quer que tenha deixado para trás, as suas viciações,
aquilo que muitas vezes, porque nós ainda não somos espíritos puros, parece nos chamar, parece ser tentador. Façamos um esforço, vençamos essas inclinações, se elas forem as maiores, e nós vamos descobrir a alegria que é viver num outro patamar vibratório, em que esses chamamentos já não mais nos perturbem, e que mesmo vendo outros irmãos nossos que ainda insistem em se manifestar de forma desequilibrada, não os invejemos, pelo contrário, vejamos nele irmãos que precisam de auxílio, e na medida do possível auxiliá-los. Não jogar pérolas aos porcos, como disse Jesus, que é querer impor aos outros aquilo que nós conhecemos. Não vamos melhorar os outros, vamos nos melhorar, olhando o nosso agir, o nosso comportamento. Se eles acharem que é bom para nós, eles vão procurar nos imitar, vão procurar saber o que nos faz agir assim. E aí eles vão evoluir também, vão mudar. E nós poderemos, assim procedendo, diminuir o número de encarnações de sofrimento. E ainda lembrar as palavras de Jesus, quando disse: em verdade eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher não surgiu quem fosse maior que João Batista. No entanto, o menor dos reinos dos céus é maior do que ele. Ao lermos esta passagem do Evangelho, podemos não nos dar conta da profundidade das palavras de Jesus. O que é o reino dos céus? Não é um lugar determinado, paradisíaco, em que os espíritos nada fazem, em que ficam contemplando a face de Deus eternamente, sem ter nada para realizar. O reino dos céus não é um lugar limitado, é um estado de consciência. E esse reino dos céus é daqueles espíritos que estão já em paz consigo mesmos, que não precisam mais passar por provas ou expiações, porque as venceram todas. Ninguém vai testar um sábio, ninguém vai testar um mestre, porque eles já provaram que sabem, que são capazes, e colocam em prática nas suas vidas. Possamos nós fazer este esforço. Não queremos de forma alguma neste momento nos julgarmos nem nos pés de João Batista, mas mesmo ele ainda era inferior àqueles que estão no reino dos céus, no reino da paz, que não é um lugar qualquer, mas todos os lugares. Jesus viveu o céu na terra, nos demonstrou o que é viver o reino dos céus. Foi molado por isso, para nossa ignorância, porque não queríamos aceitar a sua palavra, porque se chocava com os costumes da época. Imagine dizer que as mulheres tinham os mesmos direitos dos homens. Imagine perdoar o inimigo, não apedrejar a mulher adúltera, amar o inimigo. A nossa dificuldade ainda está presente. Enquanto ela estiver presente em nós, teremos que continuar encarnando. Então podemos afirmar: o número de vezes que eu tenho de reencarnar não é limitado, não é certo, é eu que determino. Certamente serão inúmeras vezes, mas podem ser abreviadas, dependendo de cada um de nós. Pensemos nisso. Muito obrigado. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternas.
conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.